A reunião é sua também, mas você, por favor, devolve ela para mim às 8h35. Boa noite, pessoal. Muito bom rever aí todos vocês. Talvez aí para o último ou penúltimo, vai depender aí da vontade da Celinha em relação ao Livro dos Espíritos, talvez seja o último, não sei, não importa, né? Mas que ao longo do ano de 2023 a gente vem conversando, discutindo e estudando juntos, né? Porque da mesma forma que a gente sempre traz, e eu sempre trago aqui, falo com vocês no estudo também, tanto eu quanto o Heraldo, quando a gente prepara o estudo, a gente traz algumas interpretações, traz algumas lições que nós, na nossa pequenez, conseguimos extrair, e ao expormos isso, é muito bom quando há a participação, de vocês, porque às vezes vem através de perguntas ou através de comentários muitos insights, muitas informações que a gente fala assim, poxa, eu li isso, mas não tinha visto esse ponto de vista. Então, para mim, o grupo de estudo é sempre uma oportunidade muito grande para cada um de nós de aprendermos juntos a respeito aí dessas lições sublimes. E hoje nós, especialmente, rogamos ao Mestre que nos auxilie, que a sua misericórdia desça nos envolvendo, porque o tema que nós vamos conversar na noite de hoje é um tema delicado, é um tema atualíssimo, que há pouco tempo atrás estava sendo debatido no STF, e, ao mesmo tempo, são temas que assim, a gente não vê em muitas palestras espíritas, ou que causam um certo desconforto quando esse tema surge, e, sobretudo, nesses momentos em que estamos vivendo, é mais do que necessário nós debatermos e discutirmos a respeito de tudo isso. Bom, então hoje a gente vai continuar essa parte do Livro dos Espíritos a partir da questão 352. Não sei como é que está a leitura, a vista aí da TT, não sei nem se ela vai poder ler e tudo mais, mas de qualquer forma, se não puder, eu leio, mas se puder e quiser também. Ô Pedro, eu posso ler sim, eu só vou tirar a câmera, porque como eu estou aqui sem, já operada, né, e aqui sem lente, eu preciso estar mais perto Tá. da tela. Mas Então se eu estiver tiro a incomodando, eu imagem. continuo lendo, tá? Não, se eu sentir dificuldade, eu te falo, mas a princípio eu posso ler sim, tá? Tá bom. Então eu saio da tela e fico com o som, tá bom? Beleza. E você me interrompe a hora que tiver de fazer os comentários, tá? Vamos lá. Não projetei, né? Tô esperando a TT ler e agora que eu dei conta que eu Ainda não estou assim. não coloquei para Estou vocês. adivinhando ainda, não. A mediunidade ainda não chegou nesse nível, né? Pronto, agora sim. Vamos lá. Então, o item 352. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude de suas faculdades? Não, elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Pronto, então, assim, é uma questão bem esclarecedora e que nós já, pelo conjunto de perguntas que o próprio Kardec vem formulando aos espíritos, é de fácil compreensão para nós percebermos que, assim, quando o espírito ele reencarna, ele vai passando por todo aquele torpor. Nós já conversamos a esse respeito quando a gente estava falando sobre o prelúdio, né, da volta do espírito do mundo espiritual para o mundo corporal. Então, quando o espírito ele renasce, né, ele percebe que ele está numa situação completamente diferente da que ele estava acostumado. E aí ele vai se adaptar ao corpo físico, porque a gente vai falar assim, poxa, já tive várias reencarnações. Certamente, cada um de nós já tivemos várias reencarnações. Mas pode ser que nessa encarnação, às vezes, sei lá, a gente venha cego, ou com algum tipo diferente, enfim, cada corpo é um corpo, cada corpo é uma individualidade,
E aí, ao tomarmos um corpo físico novo, teremos novos órgãos, e aí o nosso espírito vai se adaptar também a esses órgãos. E vale ressaltar que a gente não pode ter em vista apenas os órgãos no sentido físico da palavra, né? Porque nós sabemos, já estudamos também, que os corpos, assim como os órgãos, eles são modelados pelo perispírito. E o perispírito ele tem condições diretas e implicações diretas à nossa moralidade e ao planeta que nós estamos reencarnando. Então, se uma encarnação de 100 anos, 200, 300, 400 anos atrás, eu certamente era muito pior do que eu sou hoje, a minha condição era completamente diferente. Assim como eu espero que as minhas 10 encarnações futuras eu tenha melhorado moralmente, para aí, naturalmente, o meu corpo está mais leve, mais, vamos dizer assim, de forma mais suave. Então, esse processo ele vai passando por essa quintessenciação de fluidos, né? Então, o espírito ele se acha sempre numa nova existência. Então, a cada encarnação, ele vai precisar passar por esse processo de adaptação, por esse processo de aprendizado, para poder se usar desses artifícios e de todos os instrumentos que o corpo físico nos oferece. Então, como eu disse a vocês, pode ser que em uma encarnação eu venha cego, na outra pode ser que eu venha surdo, mudo, enfim, com uma deficiência de locomoção ou não, que pode aparecer desde o nascimento ou que pode surgir ao longo da vida. Então, da mesma forma que uma pessoa perde a visão, por exemplo, ao longo do ano, e ela, ao longo da vida, né, e ela vai precisar se adaptar ali àquela realidade, quando nós reencarnamos, nós precisamos adaptar aos sentidos, às percepções que nós temos através dos recursos que nós temos disponíveis. Se hoje eu tenho um recurso da visão completamente disponível, eu me adapto a ele. Se amanhã eu perco esse recurso da visão, nós, seres humanos, somos completamente adaptáveis. Vamos aprender a lidar, mesmo que nesse percurso seja difícil, seja delicado, mas superamos esse processo quando nós temos o impulso da vontade, da fé e da esperança. E isso se dá também no campo das ideias, né? Daquilo que nós trazemos como os valores, como percepções. Isso vai despertando, pouco a pouco, na realidade que nós nos encontramos. A gente pode fazer também uma analogia, e aí, por conta até de um vídeo que eu assisti hoje, apareceu para mim lá no Instagram, quando uma pessoa entra, aliás, ela sai do coma. Às vezes a pessoa fica lá 10, 15, 20 anos em coma, e quando ela desperta, ela já não desperta assim, de uma forma, já sabendo onde está, o que está acontecendo, ela vai voltando aos poucos, vai reparar onde que ela está, o que aconteceu, quanto tempo passou, o que de mudança teve nesse processo. Então, é um período de adaptação, da mesma forma que quando o espírito reencarna, ele pouco a pouco vai recobrando as suas atividades, vai recobrando aí todas a plenitude das suas faculdades, à medida que vai se adaptando aqui na nova existência, né? 353, TT. Vamos lá. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? Então vamos parar aí na pergunta, porque aqui começa as polêmicas, vamos dizer assim, né? E que a doutrina espírita, como sempre, vem esclarecer a cada um de nós. Então, nas perguntas anteriores, a gente já percebeu que o nascimento, né, ele se completa, essa ligação do espírito ao corpo físico, ele se completa na concepção, né? Quando aí há, de fato, essa ligação e o nascimento do bebê. E aí o Kardec, baseado nessas perguntas e nas respostas que eles foram tendo, ele quis entender como que dá, de fato, se aquele feto, ou seja, aquele amontoado de células que veio através daquela união dos gametas, se ali já há uma alma, ou seja, se aquele feto, aquela formação inicial, já tem uma alma ali ou não, né? Então ele quer entender como é que é a ligação, como que é a relação do feto com a alma, ou seja, com o espírito encarnado. E aí os espíritos vão esclarecer nesse sentido. Vamos lá.
O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Pronto. Então, veja bem, quando nós estamos falando do feto, não há um espírito encarnado naquele feto, não está ali como nós, por exemplo, eu, Pedro Arthur, né, nessa aparência, nessa vestimenta, o meu espírito imortal está encarnado nesse corpo físico, não está ligado exteriormente. Agora, quando há a gestação, quando está nesse processo de gravidez, ali do feto, o espírito não está encarnado naquele feto, mas ele está ligado àquele feto. Ou seja, embora o feto não tenha um espírito encarnado, já há um espírito ligado àquele feto. E se já há um espírito ligado ao feto, naturalmente, aquele feto já há vida, né? Ou seja, nós já percebemos que feto é o bebê em formação desde a época, desta época até o fim da gestação. Exatamente. E aí a gente percebe que a vida começa muito antes, quando já há a ligação ali dos primeiros gametas, né, masculino e feminino. Nós já estudamos e vimos, por exemplo, a encarnação do Segismundo, a preparação começa muito antes. A gente sabe que ali no... Ih, estão me ligando. Só desligar meu celular que estão me ligando. A gente sabe que quando há um processo de reencarnação, já começa muito antes a preparação da escolha do pai, da mãe, do espírito que vai reencarnar. E aí, quando há a relação, a gente sabe que os guias e mentores não estão ali naquele momento, mas logo que acaba o ato em si, eles começam já a todo aquele processo, o espírito que já está destinado àquela gestação também já está ligado, e aí começam os engenheiros a fazer todo esse processo. Então, em síntese, para passar a palavra aí para a Celinha, há sempre um espírito já ligado àquele feto, ou seja, àquele desenvolvimento embrionário que vai gerar uma vida. Mas isso não significa que, desde o início, há um espírito encarnado propriamente naquele corpo físico, naquele amontoado de células, no feto, de maneira geral. Celinha. Só lembrando, né, Pedro, que o Kardec vai falar, o Kardec, não, os espíritos vão responder, não me lembro qual a pergunta, que a alma é o espírito encarnado, né? Uhum. Então, o espírito está ligado e depois, quando ele encarna, ele vira alma, né? O Kardec usa essa distinção, né, assim, quando ele começa, agora eu não me recordo, acho que é no Livro dos Espíritos mesmo, ele diz assim, olha, é importante que a gente fale a mesma linguagem, então ele vai definir os termos para que não haja problema de compreensão, porque quando a gente fala alma, se eu falar com a Igreja Católica, vai entender com uma coisa, se eu falar com um filósofo ateu, vai entender outra coisa, se eu falar, ou seja, cada um tem uma definição de alma. E aqui na doutrina espírita, quando o espírito ele está fora do corpo físico, quando ele está no mundo espiritual, quando ele é um espírito errante, como nós já estudamos, nós dizemos que ele é um espírito. Quando esse espírito ele reencarna em algum mundo, ele adota um corpo físico, aí nós dizemos não espírito, mas sim usamos o termo de alma, ou seja, quando nós referimos à alma, referimos ao espírito encarnado. Ficou claro, pessoal, essa questão, que ela vai ser bem importante para as próximas aí. Vamos lá, TT, 354. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal, que pelo seu nascimento se completam com a vida espiritual. Bom, então quando Kardec diz, né, a vida intrauterina, ele está se referindo àquilo que é relativo ao interior do útero, ou seja, como que é essa vida do útero, essa vida intrauterina, ou seja, quando a criança está ali em formação, está naquele processo gestacional.
Ou seja, é uma planta, é a da planta que vegeta, não tem muito ali. A criança vive uma vida animal. Por quê? Porque não está ligado ali à consciência, não tem o espírito animalizado encarnado naquele corpo físico. É uma vida animal, é uma vida vegetal. E o homem tem a vida vegetal e a vida animal, dizem os espíritos, que pelo seu nascimento se completam com a vida espiritual. Ou seja, faz parte de um processo de torpor, daquele processo de um amadurecimento, um crescimento orgânico, em que o espírito que está ali, ele já vai estar ligado, mas ele vai estar simplesmente vegetando. Eu vou usar esse termo que não é correto, mas é o que está me vindo à mente, que é justamente ali e agora até fugiu, que eu tinha falado mais cedo. Enfim, mas é aquele estado vegetativo, ao coma, né? Ou seja, o espírito ele está simplesmente ali ligado àquilo, mas é suave. Agora, claro, sempre lembrando, isso varia de acordo com a moralidade do espírito. Por que eu estou falando que varia de acordo com a moralidade do espírito? Porque quando nós lemos na narrativa bíblica, quando Maria ela vai visitar João, a sua prima Isabel, Isabel estava já grávida, Maria também estava grávida, Isabel grávida de João Batista, e aí quando Maria chega e lá na vida intrauterina, vamos dizer assim, de João Batista, a mãe, ou seja, Isabel, sente com a aproximação ali de Maria, já grávida, vamos dizer assim, um chute, né, assim, aquela presença de Jesus, né, já prestes aí a encarnar aqui na Terra. Ou seja, aquele espírito de João Batista, já sentindo a presença do mestre, ligado à vida uterina, ele pode até animalizar, ou seja, são aqueles chutes, aquelas coisas assim, que a mãe com o bebê ali no ventre, ela tem esse relacionamento, as palavras têm esse poder, né, de ir acalmando ou de apavorar o espírito ali na vida uterina. Agora, significa que ele está encarnado ali? Não, ele já está ligado, e ele pode, através do pensamento, fazer essa vida animal, ou seja, mexer e não ficar nesse estado vegetativo. Então, são processos que o espírito ali vai passando e que o corpo precisa passar, baseado ali em diversas leis divinas e biológicas também, para que esse processo aí se culmine aí no seu nascimento, até que aí finalmente se completa a vida espiritual, né? 255? Ó, 355? Isso. Há, de fato, como o indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim ocorre isso? Frequentemente, isso se dá e Deus o permite como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar lugar entre os vivos. Ou seja, né, a gente sabe aí, através das experiências, e que não só acontecem agora, né, mas ao longo da vida humana, sobre crianças ali que elas não são vitais, ou seja, que não tem vida mesmo ali na vida intrauterina, no processo gestacional, e que por algum motivo aquela vida não vai adiante, né? E aí, Kardec quer saber por que isso acontece, por que Deus permite que algumas mães passem por esse processo de gravidez e que ali, ainda no seio materno, essas crianças não têm vida, né? Não são vitais. E aí os espíritos esclarecem que isso frequentemente se dá, ou seja, é mais comum do que a gente imagina, mas isso passa por uma prova. Ou seja, lembra quando nós falamos também, numa questão passada, que o espírito, diante ali do processo reencarnatório, ele pode decidir recuar ante a reencarnação, mas que isso seria muito pior para o espírito? Então, assim, esse era um aspecto. Agora é um outro aspecto, que também passa-se à prova, mas aí pode ser uma prova tanto para os pais, por ter passado por aquele processo de expectativa, de nascimento, da expectativa mesmo de gerar um bebê, até biologicamente falando, e quando de repente interrompe essa gravidez e eles precisam passar por esse luto, muitas vezes é uma prova, quer também pode ser uma prova para o espírito
que vai passar por esse processo. E aí, como a gente sempre diz, são diversos casos, né? Não tem como a gente falar assim, olha, é por isso, por aquilo. Porque há diversos motivos. Por exemplo, às vezes pode ser que um espírito passe por aquela prova simplesmente para completar o que ele precisava ali em uma reencarnação e ir adiante, às vezes, para um outro mundo. Pode ser que o espírito ele precise passar por aquela formação inicial e não ter a sua vida consumada pelo nascimento, simplesmente para poder readequar o seu perispírito, como, por exemplo, no caso dos ovoides, que pode ter uma encarnação assim, sem que dê ermo, mas que apenas por aquele processo de rearranjamento do perispírito, ele comece a remodelar todo o seu perispírito para remodelar o corpo físico, e aí, quem sabe, numa próxima reencarnação poder vir com menos problemas no corpo. Ou seja, os casos eles podem ser diversos, desde o mais complexo até o mais simples, desde o início de um processo de reencarnação no mundo de provas e expiações, até mesmo ao término do processo de reencarnação no mundo de provas e expiações. Então, o que é importante nisso tudo é que nós não analisemos caso a caso, mas que nós entendamos que quando isso ocorre, ou seja, quando há um processo de nascimento, um processo gestacional de uma criança, que ela mesmo ali no seio materno já não tem esses sinais vitais, né, já não vai conseguir levar adiante a gravidez, isso frequentemente se dá como prova. Pode ser tanto para os pais ou como para o próprio espírito, né? 356. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Vamos lá. Essa questão, assim, ela é um tanto quanto complexa, mas que a gente vai tentar trazer algumas reflexões a fim de um esclarecimento. E foi curioso, porque semana passada uma pessoa veio me perguntar exatamente, no encontro que a gente teve no final de semana, exatamente sobre essa questão, e eu mal sabia que ia aparecer aqui para mim hoje. Então, foi curioso, porque a dúvida da pessoa era o seguinte, ela falou, Pedro, e o perispírito, como é que fica nesse processo? Então, é uma dúvida muito pertinente, que eu também falei assim, olha, eu não sei te falava, a gente vai ter que pesquisar. Porque olha o que o Kardec quer saber. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenha sido destinado à encarnação de espíritos, ou seja, o que é esse termo, né, que o Kardec usa, natimorto? Bom, a ciência ela define assim, olha, natimorto é a morte de um feto após 20 semanas de gravidez. E aí o natimorto pode ser causado por um problema na mulher, na placenta, no feto e por aí vai. Mas de regra geral, é a morte de um feto após 20 semanas de gravidez. Essa é a definição de um natimorto. E aí os espíritos vão dizer que, olha, que alguns há efetivamente a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Ou seja, aquela formação daquele feto pode ser que ele se ocorra, mas que nunca teve nenhuma destinação para um espírito encarnar naquilo ali. Nada tinha que se efetuar para eles. Então, veja bem, há uma formação de um corpo físico, mas que não tem nenhum espírito destinado àquele corpo físico. E aí, a gente consegue lembrar nessa questão da gravidez emocional, né, da gravidez psicológica, que afeta não só os seres humanos, como também os próprios animais, né? A gente vê aí, às vezes, a cachorrinha, né, o cadelas com o desenvolvimento ali das tetas para amamentar, mas às vezes não tem nada, é apenas uma gravidez emocional. Então, há toda uma reação biológica, hormonal, psicológica, assim como acontece também das mães, e aí a explicação disso é porque é um próprio processo psicológico da mãe que alimenta essa formação desse feto, desse natimorto, seja através de uma vontade, por exemplo, muito grande de ter um filho, e aquele processo psicológico faz com que aconteça aquilo tudo.
Então, essas crianças, por isso que elas só vêm por seus pais, né? E aí, a pergunta, né, dessa amiga era justamente assim, poxa, mas como é que pode se formar um feto sem um perispírito para poder ordenar e organizar todas essas questões, né? E aí a gente chegou à conclusão, e até perguntando também aí a alguns amigos para poder nos esclarecer a respeito disso tudo, é porque a mente da mãe que vai induzir todo esse processo. Neste caso, então, é o próprio espírito da mãe replicando o fenômeno. Então, existe como se fosse assim, um piloto automático que está pronto, preparado para esse fenômeno no perispírito de qualquer um de nós. Então, é assim, é impressionante as coisas que a gente nem sabe que a gente não sabe, né? Assim, você vê que uma pergunta traz outras questões assim que a ciência espírita ainda precisa nos ajudar a esclarecer. Então, é um processo assim bem delicado, bem sutil, e que tem total fundamento esses questionamentos, mas que a gente precisa cada vez mais estudar para poder compreender de fato como que se dá todo esse processo, né? Mas o que essa questão quer nos trazer e quer nos orientar é justamente nesse sentido, que tem corpos que não tinha nenhum espírito ligado a esses corpos, né? Que nada tinha que se efetuar com eles. Essa é a linha. Ô Pedro, a gente podia considerar que é como se houvesse uma materialização de um corpo provisório que depois ele não iria sobreviver? Sim, a gente pode considerar isso, né? Uma materialização aqui, assim como o próprio nascimento é uma materialização, vamos dizer assim, de 9 meses, né? E aí, essa amiga que trouxe esse caso, a gente estava conversando ali em trio, a outra, a Silvana até trouxe, ela falou assim, olha, eu conheço uma pessoa que ela teve um processo exatamente assim, e que aquele feto que nasceu, ele nasceu completamente sem ossos, assim, não tinha uma estrutura óssea para aquilo, embora a idade, né, as semanas ali daquele feto fosse compatível com isso. E aí ela falou até que foi um processo assim muito difícil, muito delicado, porque a mãe naturalmente queria fazer o funeral, né? Tinha esse direito assim de enterrar o filho, alguma coisa nesse sentido, mas o próprio hospital já sumiu com aquele feto para poder levar para estudo, mesmo sem consentimento da mãe, porque é um caso assim, não se consumou aquilo que a gente conhece, né, como aquela estrutura do corpo humano, porque não tinha um espírito destinado àquele corpo, não tinha um espírito, não tinha um perispírito compatível para dar todo aquele sistema perispirídico de formação e organização biológica que é responsabilidade do perispírito. Então, o perispírito da mãe, pela sua ação mental, foi capaz de materializar aquele feto, mas sem uma ação individualizada, sem o espírito, sem aquele princípio inteligente destinado a um corpo físico, ele não se desenvolve, é apenas uma matéria, é apenas um amontoado de célula. Então, é importante, isso ainda vai se estender aqui nas próximas questões, né, na A e na B, mas é importante ressaltar isso porque logo na frente ele vai fazer uma longa distinção. E é importante que a gente frise bem isso. Há natimortos que não há nenhuma ligação espiritual, que não há nenhum espírito ligado àquilo, mas há afetos que desde a sua concepção, desde ali da união dos gametas, já há um espírito destinado a se formar e a ter aquele corpo físico. Então, isso é importante a gente deixar bem claro pelas próximas questões que vão aparecer aí para a gente. Vamos lá. Letra A. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes, mas não vive. Ou seja, olha o que Kardec está dizendo, que esses natimortos, ou seja, esses fetos, esses corpos que não têm nenhum espírito ligado a eles, eles podem até chegar a nascerem. Não significa que são nascerem de 9 meses, mas eles podem até nascer. E aí, o que acontece? Eles podem sair da placenta do útero ali da mãe, mas naturalmente eles não vão viver. Pedro, por que não vai viver? Simples, porque não tem um espírito ligado a ele. Ou seja, nós não somos um amontoado de células. O que nos dá a vida é o espírito imortal.
porque a capacidade de pensar, de discernir, de sentir, de movimentar, de comandar esse amontoado de células que nós chamamos de corpo físico, é responsabilidade do espírito, e não é o corpo que tem a capacidade de sobreviver por si só, como se fosse apenas uma matéria, né? Então, é por isso que não sobrevive. Ele pode até nascer, esse feto, mas não tem a capacidade de viver de forma alguma. Letra B. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito. Que seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. Então, assim, a gente percebe que essa pergunta de Kardec, e assim como outras que aparecem no Livro dos Espíritos, é só para, assim, como são temas muito importantes e muito centrais, ele cerca de todos os lados. É óbvio e claro que Kardec já sabia disso, mas ele coloca essa questão e essa pergunta somente para frisar, olha, então quer dizer que todos nós, toda criança que vive após o nascimento, ou seja, que consegue sobreviver após esse período de nascimento, mesmo que por um instante, ela tem forçosamente, e é importante essa palavra, forçosamente encarnado em si um espírito. Sim, tem encarnado em si um espírito. Então, viveu por 1 minuto depois do nascimento, beleza, tinha um espírito ligado ali. Porque o natimorto, ele já nasce morto. Ele pode até ser expurgado, mas ele já nasce morto. Não tem o princípio da vida, não tem o espírito ligado ali. A partir do momento que deu uma expiração, como criança, como bebê, e morreu, tinha um espírito ligado ali. Então, é importante essa definição também que Kardec dá, e aí por isso que os espíritos também respondem com uma pergunta, né? Olha, se não fosse assim, o que que era? Era qualquer coisa, menos um ser humano. Então, isso traz já também uma definição do que é ser humano para o mundo espiritual. O ser humano é um corpo físico animado por um espírito. Se não tem a animação de um espírito, se não há um espírito ligado àquele corpo, é qualquer coisa menos um ser humano. Então, isso também fica bem claro, e aí a gente tem uma definição muito importante a respeito dessa concepção e do que é e que somos nós enquanto ser humano, né? Pessoal, vamos parar aqui por enquanto, só para ver se está tudo certinho, se deu para entender, se ficou alguma dúvida, se quer fazer algum comentário, se tem mais alguma questão a respeito dessas perguntas aí do Kardec. Tudo certinho? Podemos passar para as próximas, então? TT, vamos para as outras. 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma Oi, desculpa, Pedro. Não, pode falar. É a resposta. É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Aí aqui, pessoal, começa justamente esse tema que é tão importante, tão debatido e que até recentemente teve aí na pauta do STF, né, a respeito de quererem mudar as legislações e tudo mais. Então, muitas vezes a gente vê o pessoal, sobretudo jovens, né, isso é muito comum na mocidade, de falar assim, olha, eu quero que você venha falar aqui, mas quero que você venha falar de tema atual, porque acha que coisas que estão na doutrina espírita fica somente no campo filosófico, no campo teólogo, ou no campo religioso, ou no campo científico, mas de uma ciência lá para trás, e não tem nada disso. A doutrina espírita, ela tem tudo de atual, tem tudo de atualidade, e esse é um tema muito debatido, que teve em voga muito recentemente, e ficou claro também para muitos de nós que lidamos com muita gente, enfim, que as pessoas não têm uma compreensão a esse respeito ainda enquanto da doutrina espírita, porque pode ser que por muitas vezes é um tema sensível, é um tema delicado, é um tema que mexe muito com a gente, é um tema pouco explorado nas palestras espíritas. Então, é necessário que, por mais que seja difícil para nós abordar esse tema, mas é necessário esse estudo, esse entendimento e esse esclarecimento a respeito dessa questão. Então, o Kardec ele começa esse assunto do aborto
perguntando quais são as consequências para o espírito, ou seja, para aquele espírito que já estava ligado àquele feto e que, por qualquer motivo que for, aqui ele não fala qual tipo de aborto, ele coloca simplesmente o aborto, e aí ele pergunta quais são as consequências para esse espírito. Resposta: é uma existência nulificada que terá que recomeçar. Ou seja, vai precisar fazer de novo. Não tem como nós fugirmos da reencarnação. Então, é um processo que todos nós precisaremos recomeçar se formos submetidos ao aborto. Aí vem a próxima questão que ele começa a aprofundar nesse tema em si. 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Desculpa. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes de seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Pronto. Aqui, pessoal, é sempre importante nós frisarmos também que as palavras que usam-se na codificação, elas não são por à toa. E é raro aparecerem algumas palavras como nunca ou como sempre, porque são palavras que, assim, elas não têm fim, são eternas, né? Não tem como modificá-las. E é importante aqui porque os espíritos são categóricos, né? Quando Kardec pergunta se há um crime, obviamente, do ponto de vista espiritual. Por que a gente tem que analisar do ponto de vista espiritual? Porque recentemente aqui no Brasil estava se discutindo a respeito dessa criminalização a partir de tantas semanas. Então, em alguns locais no mundo, o aborto é proibido, em alguns locais do mundo o aborto é permitido, e a codificação não é só para o Brasil ou para os Estados Unidos. A codificação são para todos nós, espíritos imortais, ou seja, não quer saber das leis dos homens, quer saber da vida espiritual, da lei divina, e é a respeito dela que nós vamos conversar na noite de hoje. E aí os espíritos são categóricos. Há sempre crime, quando nós provocamos há crime sempre que transgredis a lei de Deus, ou seja, sempre que nós violarmos qualquer lei de Deus, estaremos cometendo um crime. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Então, a responsabilidade não é apenas da mãe, é também do pai, é também dos avós, é também dos tios, dos amigos, de todos aqueles que podem aconselhar aquela pessoa. E isso já é a lei divina, lá no Livro dos Espíritos, lá para frente, não sei agora qual a questão, mas quando vai tratar da terceira parte das leis morais, fala que o primeiro direito de qualquer um de nós é o direito à vida. Quando nós analisamos os 10 mandamentos, qual que é o primeiro mandamento? Não matarás. Ou seja, é um imperativo da lei divina, o direito à vida. Esse é o primeiro direito inerente a cada um de nós. Então, a partir do momento que qualquer um responsável por aconselhar, induzir, orientar ou praticar aquele ato, seremos culpados no seguinte sentido: estaremos cometendo um crime sempre que nós tirarmos a vida de uma criança antes do seu nascimento. Pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando, ou seja, quando nós lemos lá atrás a questão 132, e que o Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, ele diz, para uns é uma prova, para outros uma missão. Por quê? Porque todos nós precisamos de um corpo físico para nos aprimorarmos, para nos transformarmos moralmente, para resgatarmos os débitos passados e adquirir as qualidades morais de um espírito perfeito. Então, a partir do momento que nós violamos esse direito de um espírito, nós estamos ferindo a lei divina. Mas cabe nós também, enquanto doutrina espírita, não apontarmos dedo para, nossa, você abortou, nossa, você fez isso, você fez aquilo. Primeiro porque nós não sabemos o que nós fizemos nas reencarnações passadas. E também não importa, porque se importasse, nós saberíamos.
Mas o importante de tudo isso é o conhecimento. Nós sabemos que na lei de causa e efeito há um balizador muito importante, que é a intenção e o conhecimento por trás daquele ato. Quando nós temos as noções de responsabilidade e da importância de se cometer um aborto, é uma história. Hoje, a nossa responsabilidade cresce muito aqui nesse estudo, porque nós já sabemos do que implica e do que estamos violando na lei divina ao apoiarmos um aborto. Não estou falando nem da gente fazer, enquanto ser humano, mas da gente apoiar a iniciativa do aborto. Nós já temos completamente responsabilidade, que é diferente de uma pessoa que não tem o conhecimento, que é ignorante a esse respeito, de cometer um aborto. Isso é um fato. Então, é muito importante, por isso que eu falei, esse estudo não ia ser fácil, não é tranquilo, calhou ainda de estar ali perto do nascimento de Jesus, né? E é importante nós termos ali bem claro esses posicionamentos. Vamos continuar, TT, na 359, que aí qualquer coisa a gente abre ali para questões e até problematiza um pouco isso. 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Pronto. Então, aqui tem no Livro dos Espíritos também o único motivo que aparece em toda a codificação em que é aceito, vamos dizer assim, o aborto, que é quando nós devemos salvar uma vida que já existe, que já está funcionando, que já está em pleno cumprimento ali dos seus deveres. Aí sim, se é para salvar, o médico tem que escolher. Você está lá na sala de parto e tem que decidir, poxa, eu salvo a vida desse bebê que está para nascer ou eu salvo a vida da mãe? O que os espíritos nos recomendam? Olha, é preferível salvar a vida da mãe que já existe a salvar a vida do bebê que ainda está para nascer, que ainda pode se consumar ou não. Então, é o único caso em que tem na codificação, no Livro dos Espíritos, em que é questionado qual é o direito, vamos dizer assim, de se cometer um aborto. E esse é o único caso quando a vida da mãe está em risco. Todos os outros estaria infringindo a lei divina. Adelange. É que, mesmo nesse caso, quando o médico tem que fazer essa escolha, existe todo um protocolo, né? Isso aconteceu numa das minhas gravidez, em que o médico não tomou iniciativa nenhuma antes do Gilson assinar papel, entendeu? Então, existe todo esse protocolo também, que o médico faz, né? Ele tem que fazer naquele momento ali, ele tem que ver quem vai, se ele consegue salvar as duas vidas, né? Mas se ele precisa tomar se ele sabe da dificuldade ou da eminência de acontecer, né? Ele precisa que a família assine também documentos para poder acho que salvaguardar também a conduta dele, né? Exatamente, porque aí entra a questão também sobre o que quais são as leis aqui no Brasil que legalizam atualmente o aborto, né? E aí são algumas delas, por exemplo, a primeira, gravidez de risco à vida da gestante. Então, essa lei que rege aqui no Brasil, ela está em consonância, vamos dizer assim, com essa questão do Livro dos Espíritos. Quando há um processo ali, algo que coloca em risco a vida da gestante, aí aqui no Brasil você pode cometer o aborto independente do período. Mas aí há naturalmente todo esse protocolo que você trouxe, né, exemplificando, para que o médico e todo o hospital, e enfim, toda essa questão de justiça terrena seja, vamos dizer assim, respaldado, né, que tenha uma segurança ali sobre aquela decisão. A outra questão que é legal ainda, né, que é a gravidez resultante de violência sexual e anencefalia fetal.
Então, essas outras ainda a gente pode abordar aqui no estudo também, ainda para frente, para a gente poder problematizar, vamos dizer assim, não no sentido de trazer uma polêmica, mas com questionamentos, indagações que são pertinentes à sociedade atual, que podem chegar a nós, seja através de um atendimento pelo diálogo fraterno, seja porque o pessoal sabe que a gente é espírita e fala assim, olha, e agora, o que eu faço? O que a doutrina espírita me fala? A gente pode aconselhar o que a doutrina espírita fala, né? Então, a gente precisa saber e conhecer o que ela se posiciona a esse respeito. Vamos ler a 360, o TT, que aí a gente fecha esse tópico do Livro dos Espíritos e a gente abre para mais comentário. Ok. Será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se costuma dispensar ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Em tudo vede o cumprimento da vontade de Deus. Não tratais, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, uma vez que, se não completaram, é que assim o quis o Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios, e a ninguém é lícito julgar desses desígnios. Ou seja, né, aí é até um tapa na cara, vamos dizer assim, para nós espíritas, porque muitas vezes a gente não pode deixar a racionalidade esfriar os nossos sentimentos de amor, de empatia, de compaixão pelo próximo, né? Então, é muito indelicado, por exemplo, quando nós chegamos num velório e a pessoa pode ser até espírita, toda a família era espírita e a pessoa que desencarnou era espírita. E aí você chega lá no velório, porque por mais que racionalmente, intelectualmente, a pessoa e a família entenda que a vida continue, não quer dizer que aquele processo vai ser fácil, que vai ser tranquilo, que vai ser leve, que não vai trazer dor para aquela família. É um momento delicado, difícil para cada um de nós. Aí chegam nós espíritas no velório e fala assim, não fica assim não, você sabe que a vida continua, por que você está chorando? Por que você está nessa tristeza? Por que você está com isso? É diferente de uma revolta, é diferente de algo que pode piorar a situação. Mas é natural que num velório de um ente querido nós ficamos mais tristes. É uma situação delicada. E nós espíritas temos que acolher nesses momentos, temos que consolar e não simplesmente chegar e ficar apontando o dedo. Nossa, você viu? O Pedro estava em prantos de choro lá no velório da bisavó dele. Nem parece que era espírita, que a vida continua. Poxa, o que tem a ver uma coisa com a outra? Se aquilo é um choro de gratidão, ou de lembrança, ou de saudade, tudo bem, não tem problema nenhum chorar. O problema é quando é um choro de revolta, um choro de inconformação, um choro de revolta com Deus. Aí é diferente. Então, nós espíritas temos que ter essa noção e esse discernimento ao chegar no velório de qualquer um, ao anunciarmos essa lei da imortalidade da alma. Claro, é nosso papel de falar, olha, a vida continua, mas assim, não vai ser fácil, pode contar comigo, eu estou junto, se precisar chorar, você chora, se quiser chorar no meu colo, chora, se quiser ficar conversando, converse, se não quiser falar nada, não fale nada. E aí, esse processo independe se é um feto, se é alguém que viveu ali por um mês, por uma semana, por um ano, por 10 anos ou por 100 anos. É um processo que deve ser respeitado em tudo, porque em tudo há uma sabedoria divina para entender e saber até quando aquela vida vai ter fim, até quando aquele processo vai durar. Então, é uma situação delicada e que cumpre a nós, né, estar sempre respeitosos a todos esses questionamentos, a todos esses procederes, né? Bom, é isso, assim, vou abrir para algum comentário a princípio, para a gente ir debatendo essas questões aí que são importantes. Elô, só ligar o microfone. Desculpa. Existe alguma explicação para o parto prematuro? As crianças que nascem prematuras? Porque eu tenho um sobrinho que ele nasceu de 6 meses, ele não tinha todos os órgãos formados, e hoje ele está com 18 anos. Existe uma explicação para esses partos prematuros?
Os partos prematuros, eles, naturalmente, há uma explicação na lei divina para que aconteça daquela forma, né? Porque, por exemplo, pode ser que a mãe siga todas as orientações médicas, às vezes, assim, de repouso, de alimentação, de cuidado e de tudo aquilo, e o feto não se desenvolve até o período, vamos dizer assim, recomendável de 9 meses, e que aí tem a questão prematura. Então, assim, é uma questão de provas e expiações para os pais e para aquele espírito? Com certeza. Tem uma sabedoria divina que arquitetou, que precisava passar por aquele processo, que precisava ser mais lento. Pode ter um aspecto geral também, para que a ciência avance naquele aspecto para aprender a cuidar dessas crianças que podem ter, por qualquer motivo, esse nascimento prematuro, porque eu estou analisando um caso em que nas condições normais, temperatura e pressão, vamos dizer assim, fez tudo certo, mas nasceu precocemente. Mas quantos nascimentos precoces não são oriundos, por exemplo, de uma briga entre casal, por algum acidente doméstico e que aquilo provocou o nascimento? Então, é um processo também para que a ciência se desenvolva. É claro, é muito difícil nós analisarmos cada caso, né, específico para falar assim, olha, no caso, sei lá, do seu sobrinho é por conta disso, disso, disso. A gente não sabe fazer isso, e mesmo que soubesse, através de algum tipo de mediunidade, não é conveniente alertar nesse sentido. Mas, certamente, tem algumas questões aí na lei divina que fez com que passasse por essa questão. Aproveitando esse caso, há vários estudos clínicos saindo aí recentemente que mostram que prematuros de 14 semanas, volto a dizer, prematuros de 14 semanas que nasceram e que eles não tinham desenvolvidos ainda o pulmão e as unhas, mas que com medicamentos foi possível desenvolver os pulmões e as unhas. E essas crianças estão vivas aí normal. Aí a gente vê a responsabilidade quando querem legalizar o aborto até 12 semanas. Poxa, se com 14 já é possível se estender essa vida através de medicações que podem desenvolver o pulmão, formar as unhas, ué, então são questões assim que você vê. O próprio nascimento prematuro faz com que a medicina avance para que tenha as condições para que esses espíritos possam se desenvolver e aproveitar a reencarnação. Mais alguém, pessoal, quer fazer algum comentário nesse sentido? Edu. Só uma contribuição sobre a última pergunta. A interação feto-mãe, né, ao longo de todas as semanas, ela é muito intensa. Né? Isso não só a literatura científica hoje fala, como também a literatura espírita comenta também isso. E nascer antes não necessariamente tem um aspecto negativo só. Né? A gente não pode generalizar nesse sentido. Por exemplo, uma mãe que usou drogas durante muito tempo, se o bebê nasce antes, essa influência das drogas no organismo da mãe, e o fato de nascer antes já traz uma característica positiva nesse processo. Existem várias implicações psicológicas. Né? Não vou aqui tecer detalhes, porque nem seria ético, do ponto de vista psicológico. Mas a literatura psicológica fala muito sobre isso, estuda bastante isso também. Há pesquisas de longo prazo, né? Em países desenvolvidos, que trata aí sobre o desenvolvimento psicológico de recém-nascidos, comparando com crianças que nasceram a partir dos 9 meses. Mas, pelo menos, que eu posso trazer nessa questão psicológica, é que não se chegou à conclusão que há uma influência nem positiva nem negativa. Varia muito, como a gente vê em toda a literatura espírita, né? Depende de cada espírito, de cada situação. Né? É isso que a gente pode trazer aí de contribuição. Foi bem colocado, Edu, porque as variáveis são muitas, né? A gente sabe que a gente tem um livre-arbítrio dentro de um limite. E dentro desse livre-arbítrio, o médico pode falar, olha, você não pode fumar nem beber, porque o seu, sei lá, no caso do fumo, né? O seu bebê vai estar fumando ali de antemão. Então, assim, até que ponto vai, né? Ou seja,
o processo ali de gravidez, ele é muito importante, né? Tem uma pleia de espíritos cuidando milimetricamente de cada detalhe ali, do que vai ser benéfico para um, o que é causa e efeito para outro, o que é provas para outro, ou seja, assim, entram muitos detalhes, entram muitas nuances, né? E é bem colocado porque são coisas que assim, a gente vai refletindo junto, né? Eu achei que apareceria também no estudo de hoje, de um outro ponto que aparece também que a doutrina espírita, né, às vezes é questionada e que alguém pode questionar para nós também, é sobre um outro ponto que traz a legalidade do aborto aqui no Brasil, que é a gravidez resultante de uma violência sexual, né? Então imagina só, chega lá no centro espírita uma pessoa falando assim, olha, eu sofri de um abuso sexual, estou aqui com 5 meses de gravidez e eu quero que você me esclareça o que eu devo fazer, porque legalmente eu posso abortar, mas e espiritualmente, né? Lembrando que a doutrina espírita ela não vem para falar sobre as leis humanas, sobre as leis terrenas, ela vem falar sobre a lei divina. Então, olha que situação delicada, porque é um caso que eu estou simplesmente fazendo um pano, mas e se eu aprofundar e falar assim, olha, ela vem de uma família com essa condição, às vezes podem ter pais maravilhosos ou podem nem ter pais, ela está ali sozinha, abandonada. Tem um emprego que garante ali todo um recurso para ela, ou ela está sem emprego hoje e não tem a menor condição de gerar aquela criança. Então, olha que situação difícil e delicada. E isso é um alerta muito importante para nós também espíritas. Em relação a esse caso, né, primeiramente, o que a doutrina espírita recomenda? Está colocando em risco a mãe? Se não estiver colocando em risco a mãe, todo aborto é, sim, um crime contra a lei divina. Ponto final. Não importa se vem através de uma violência sexual, não importa nada nesse sentido. Agora, é um estupro e colocou em risco a vida sexual da mãe, aí a mãe pode decidir o que ela vai decidir. Mas é um alerta importante quando esses casos podem aparecer para qualquer um de nós, porque mostra como que a nossa caridade, sobretudo aqui no Brasil, ela é ainda muito incapacitada para lidar com esses casos. Porque é muito fácil eu falar para uma mulher que foi violentada, por exemplo, que mora numa periferia, que às vezes já tem ali 3, 4 filhos, que não tem um emprego, que o marido está fazendo bico para poder sustentar, que já está cheio de auxílio social e tudo mais, mas que não tem recursos, às vezes, para poder gerar mais aquela vida, eu falar assim, não, você tem que gerar aquela vida e simplesmente largar para lá. Poxa, será que a gente espírita, de modo geral, só sabe fazer a caridade entregando cesta básica? Porque é muito fácil, na minha condição, às vezes com um emprego bom, com auxílio maternidade, com estrutura de pais, de mães, de avós, toda aquela estrutura que às vezes eu posso ter para cuidar de uma criança, falar com ela assim, não, você tem que gerar e tudo mais, mas assim, ok, você está esclarecendo e está fazendo certo, mas o que vai além da nossa caridade? O que vai além que eu possa fazer de recurso que vai sustentar com que essa pessoa de fato não aborde? Eu vou ajudá-la ao encaminhamento, às vezes, da casa da mulher, eu vou me preocupar com o berço, eu vou me preocupar em achar um emprego para o marido, eu vou fazer o que para garantir com que essa pessoa seja tranquila e consegue levar essa gravidez adiante? Porque é muito fácil para nós orientarmos da seguinte forma, olha, a doutrina espírita fala que não pode abortar, e está mais do que certo, e a gente percebe que temos sim que nos posicionarmos. Isso é muito sério. É muito grave espírita que não sabe se posicionar sobre esses temas super importantes. E nós, em qualquer circunstância que formos perguntados, devemos sempre nos posicionarmos a favor da vida. É direito de qualquer um, o primeiro direito é o direito à vida, seja ele qual caso for. Então, nós temos que nos posicionar, porque igual está lá escrito no Apocalipse, Deus vomitará os mortos, seja o seu falar sim, sim e não, não. Então, a gente tem que se posicionar, ser claros, firmes e coerentes. Mas também o nosso amor não é aquele amor que simplesmente ignora. Nós não podemos ser frios. Nós temos que nos compadecer dessa situação e pensar, poxa, estou orientando uma pessoa que ela deve, sim,
dizer sim à vida, mas quais os recursos, o que eu vou orientar essa pessoa, o que eu vou fazer para que ela tenha um suporte para poder levar adiante essa gravidez. Então, assim, é uma reflexão que eu estou fazendo com vocês, mas sobretudo para mim mesmo, porque é muito fácil simplesmente a gente falar, olha, é sim a vida, mas o que nós temos feito enquanto movimento espírita, e aí agora de forma geral enquanto cristãos, porque de regra geral, todos nós cristãos, independente de designação religiosa, de católico, espírita ou qualquer outra, evangélico, enfim, todos nós dizemos sim à vida. O que nós, enquanto cristãos, estamos fazendo para apoiar essas mães que estão pensando em cometer o aborto? Isso é uma reflexão muito séria e de saúde pública e atualíssima que nós precisamos refletir para que as nossas ações sejam coerentes com os nossos discursos, porque senão a gente fica simplesmente fazendo aqui das aparências e na prática mesmo não estamos fazendo nada a esse respeito. Então, assim, é um tema complexo, delicado, mas espero que as reflexões que a gente trouxe aí possa trazer um esclarecimento de como que a doutrina espírita se comporta nesse aspecto, nesse tema, mas também uma reflexão para cada um de nós de o que a gente tem feito para apoiar essa causa que é de suma importância aqui no Brasil, né? É isso, Celinha. Muito bom, Pedro. Esse tema realmente é um tema muito importante, porque a gente vê quantos casos a gente vai ver aí nos livros espíritas de revoltas, de processos obsessivos graves, que vêm também dessa condição da não aceitação, né, de uma criança que está chegando, que a criança fica vinculada à mãe. Então, é importante a gente pensar sobre isso, e foi muito bom o estudo de hoje, porque ele coloca justamente o ponto que a lei divina permite, e o ponto e as consequências da não permissão, né, do aborto. Como é um tema muito atual, é também nosso papel ajudar aqueles que estão na dúvida, ajudar aqueles, como o Pedro falou, que estão numa situação muito difícil, porque às vezes a gente pensa na ajuda material, naqueles que estão com fome, lógico que é importante, mas também temos que pensar na criança que vai chegar com fome, na criança